este é um dos dias em que eu me parece qualquer um de nós, e vou falar por mim, sinto um enorme orgulho em ser professora, sinto um enorme orgulho em ser dirigente sindical, sinto colegas que de facto nós hoje temos aqui um grande exemplo a um governo que tão mal tem tratado estes professores, mas que apesar disso não conseguiu esmagar os professores. Esta unidade, esta força e esta determinação foi o que nos fez chegar aqui hoje, mas que o governo fica a saber que vai continuar a existir. E este é o culminar, colegas, de muitas e muitas iniciativas, de muitos e muitos protestos que nós levamos a cabo ao longo destes dias por todo o país. E quando digo nós, não digo nós os sindicatos, digo nós os sindicatos, digo nós, muitas vezes de forma anónima, digo nós os movimentos, digo nós os professores portugueses. Alguns tentaram dizer que do lado eram os sindicatos, do outro os movimentos e do outro gente que era contra uns e outros. Não! Tudo o que nós dissemos na rua, uns ou outros, tudo o que afirmamos foi sempre no mesmo sentido, foi de condenação desta política e principalmente quem esteve na rua foram os professores e continuarão a ser se o governo mantiver esta política. E professores que encontramos aqui muitos, professores contratados, professores empregados, professores dos planos, mas também colegas aposentados que continuam a ser professores e a sentirem-se expulsados de cada vez que a ministrada ronda. Com estes quase 100 mil professores que aqui estão, podemos dizer que os professores ganharam ao governo com maioria absoluta maior que a deles, porque temos maioria qualificada de competência. E neste caso, para afirmar que não há dúvida nenhuma que a senhora ministra disse uma verdade ao longo desta legislatura, a que perdeu os professores. Só que disse uma mentira que hoje provou por quantos nos apoiaram na rua e por quantos solidarizaram connosco que tinha ganho a opinião pública. A opinião pública mostrou recentemente que não foi ganha pela senhora ministra e por isso continua a confiar nos professores e por isso era bom perguntarmos à opinião pública e à população em geral se confia mais os seus filhos aos professores ou se iria confiar algum dia os seus filhos aos políticos, como a senhora ministra. Em primeiro lugar, dizia um abraço muito grande a todos os que aqui estamos, dando fortíssima expressão e elevado significado político ao protesto dos professores e às suas reivindicações. Confirma-se mais uma vez que a contestação às políticas educativas não é uma invenção dos sindicatos, antes é assumida pelos professores que hoje se juntaram nesta manifestação histórica, porque nunca em Portugal, em tempo algum, um só setor profissional juntou tanta gente nas ruas. E uma fundação social, colegas, muito especial, a todas as educadoras e professoras, mulheres que comemoram o seu Dia Internacional e que têm estado e continuarão a estar na primeira linha desta nossa luta, ou não fossem as mulheres maioritárias da nossa profissão. Muitos protestam, afinal, os professores. Por serem adeptos a mudanças, por quererem preservar privilégios acumulados, por recusarem ser avaliados, todos sabem que não, até os que dizem o contrário. Os professores protestam porque sabem que aqui não se pode ser professor e protestam porque a escola pública não aguenta esta política. Não se pode ser professor permanentemente desrespeitado e desconsiderado, como ainda há 2 dias a senhora ministra da televisão fez, passando um atestado de minoridade aos professores, quando disse que aqueles que contestam a avaliação é porque são desinformados e que aqueles que andam nas ruas a protestar é porque são manipulados. Não existimos.
esconder com o regime e a limitação de acesso através de vagas à nova categoria titular e, portanto, aos escalões superiores da carreira, não só é contrariada a natureza da nossa profissão, como mais de 2/3 dos professores portugueses verão a sua expectativa salarial reduzida em mais de 40%. Esta é a verdade que ela não quis resolver. Mas, não pode ser professores com horários de trabalho pedagogicamente adequados em que os professores passam horas e horas de trabalho burocrático, horas e horas de reuniões e para aquilo que eles têm que ter tempo para fazer bem, para aquilo que eles têm que fazer melhor, quer dar aulas, quer preparar, quer avaliar, quer corrigir, todos não têm tempo para nada. Pode ser professores com um estatuto como esse que o mesmo impôs. E disse a senhora ministra, bom, mas nós até fizemos 176 reuniões com os sindicatos, como se a negociação se pudesse medir pelo número. Pois que aponta, senhora ministra, em primeiro lugar, que quando a negociação ainda não tinha começado, quis saber que o estatuto iria ser revisto, mas que nem tudo o essencial não seria auto-negociação. Mas mais, a senhora ministra que insiste que com o governo também socialista, com o ministro Marcelo Grilo e o secretário de Estado Oliveira Martins, com muito menos reuniões, os sindicatos chegaram a acordo em relação à revisão do estatuto. E com os patrões coletivos particulares e cooperativos, com muito menos reuniões, os sindicatos acordaram o modelo de avaliação. Portanto, o problema está nos sindicatos ou está nesse governo e nessa ministra? Bom, a tratar professores como descartáveis porque adoeceram no exercício da sua profissão e agora não servem para o lixo e vão para supernumerários. Não podemos admitir que façam isso aos nossos 2.000 colegas que estão na situação de impossibilidade de dar aulas, mas podem fazer outra coisa de escola, porque amanhã também pode ser um de nós, nessa situação, será vítima de ataque e passará para a mobilidade social. Não pode ser professores com a extrema precariedade vivida por milhares de contratados e com um desemprego que atinge dezenas de milhares de professores. Professores que fazem falta às escolas e só lá não estão porque são tomadas medidas deliberadamente para os pôr fora do sistema. Professores empregados e contratados que através de uma espúria prova de ingresso vai ser retirada a muitos deles a qualidade de professores. Isto não é aceitável e isto nós temos que estar contra. Também no ensino superior é cada vez mais difícil ser professor, cada vez é maior a instabilidade e o desemprego que também atinge hoje níveis como nunca atingiu no ensino superior. Sobre a avaliação, o Ministério teima reduzir ou procura reduzir o processo à avaliação. Sejamos claros. Os professores não devem ser avaliados. Os sindicatos de professores têm propostas que apresentaram, representando algumas dessas propostas, um grande esforço e uma grande flexibilidade de posição, precisamente para podermos encontrar algumas linhas de consenso. Mesmo assim, o Ministério não aceitou. O que nós discordamos é de um modelo que não serve para melhorar o desempenho. É de um modelo que não tem caráter formativo, mas apenas serve para definir ritmos preferencialmente lentos de progressão na carreira docente e para impedir a consideração do mérito absoluto para o que contribui também as cotas de excelência e as vagas de categoria. E isto apesar do Ministro da Educação insistir na ideia de que os professores são privilegiados no âmbito da educação. Quanto ao docente do ensino particular e cooperativo, colegas, ninguém duvida, e por isso eles estão aqui, que a melhoria das condições de trabalho e o exercício da profissão no ensino público se refletirá positivamente também nas suas condições de trabalho no ensino particular e cooperativo. E enquanto tivermos todos estes problemas por resolver, realmente assim não se pode ser professor. Antes de continuar, uma saudação aos colegas do nosso país